Desejamos cumprimentar a todos os nossos amados e queridos irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Tomé Picanço e nós estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos no primeiro trimestre de 2025 com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Louvado seja Deus, nós estamos na nossa 10ª lição. Nossa 10ª lição, que traz como título, como tema, o pecado corrompeu a natureza humana. Primeiro tópico, a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Segundo, a heresia que nega o advento do pecado. Terceiro tópico, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Nosso textuário diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23. Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Nossa leitura está encontrada no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1, 6 e 7. E também encontramos no livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Nossa introdução. O ser humano, criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a martiologia. A martiologia é exatamente a doutrina, ou estudo, ou tratado sobre o pecado. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Falaremos sobre a realidade do pecado. Sim, a natureza humana foi corrompida pelo pecado. Quando se afirma que o pecado corrompeu a natureza humana, estamos dizendo que a Bíblia fala de maneira clara e direta. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou foram destituídos da glória de Deus. Na teologia, isso se chama depravação total, que começou com a queda do homem lá no Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6 a 19, vai narrar o episódio da queda. Então, a depravação total é exatamente isso que aconteceu com o homem. Com o pecado entrando na humanidade através de Adão, este foi totalmente corrompido. A imagem de Deus na vida do homem, ela foi deformada. Mas o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso segundo Adão, ele veio exatamente para nos restaurar a imagem de Deus. Ele veio para restaurar
todo o nosso ser, que foi corrompido pelo pecado. Vontade, emoção, sentimento, tudo foi corrompido. Mente, coração, tudo foi corrompido. Como disse o profeta Isaías, não há nada são, desde a cabeça até os pés, tudo está, né, enfermo, dizia e bradava o profeta Isaías. Nosso primeiro tópico diz assim: a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Nesse tópico falaremos sobre o autor do pecado, falaremos que foram abertos os olhos de ambos, no caso de Adão e Eva no Éden, falaremos da consequência da queda no Éden e também a extensão do pecado. Querido, a doutrina do pecado, como já falamos, é chamada na teologia de amartiologia. Do grego, amartia, que quer dizer pecado, e logos, palavra, estudo ou tratado. Os termos mais comuns da Bíblia para o pecado são o hebraico Ratan e o seu equivalente grego da Septuaginta, armatia, que significa errar o alvo. Basicamente significa errar o alvo. Nas traduções dos termos temos erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, violência, rebelião, malícia, concupiscência, etc, etc, etc. Então o termo é bem abrangente. Nós vemos isso sobre o pecado. O autor do pecado. Quem foi o autor do pecado? Onde o pecado originou-se, meus amados? A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, é o próprio diabo e Satanás. Está escrito em Apocalipse 12:9 que ele é a antiga serpente. Então veja que a Bíblia diz que o autor do pecado não é Adão e Eva, como muitos querem crer. Não. O autor do pecado chama-se diabo, Satanás, a antiga serpente. Nós podemos observar, queridos, que no capítulo 3 de Gênesis mostra como o pecado foi introduzido na humanidade. O pecado foi introduzido na humanidade por meio de Adão e Eva, que nós conhecemos a história, onde Deus disse: não coma de tal fruto, de todos os demais frutos comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não coma. Então nós vemos que o Senhor colocou ali uma proibição, pediu para que Adão e para que Eva não comessem, concedendo a ele aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Logo, o casal tinha liberdade de escolha. Mas a serpente, infelizmente, enganou Eva, e Eva então passou a dar daquilo que Deus tinha proibido para Adão. E os dois caíram. Sim, o pecado originou-se em Satanás. Em Satanás. Quando era um querubim protetor ungido no céu. Nós vemos que foi através da serpente, que eu já falei que é o diabo e Satanás, que o pecado foi introduzido na humanidade. O diabo, que nele se originou o pecado, como vamos ver daqui a pouco, introduziu este pecado no homem. O homem não é o autor do pecado. O autor do pecado foi o diabo. A Bíblia nos fala que ele pecou ainda no céu, que ele transgrediu, e por esta razão não se achou lugar para ele mais no céu. Diz a Bíblia no livro de Ezequiel: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci, e no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus não é autor do pecado, como alguns querem acreditar. Não. Deus fez o querubim perfeito, e ele era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que ele foi criado. Mas Deus, que não é um tirano, um ditador, glórias a Deus,
sempre concedeu às suas criaturas a liberdade. Louvado seja Deus. E foi usando dessa liberdade que o diabo escolheu querer ser maior do que Deus. Como o próprio profeta Isaías profetizou no capítulo 14, quando ele disse que ele queria subir acima das estrelas de Deus. Ele queria sentar-se acima do trono de Deus. Então, ele queria ser maior do que Deus. Por isso ele foi precipitado por terra. Continua a narrativa de Ezequiel. Até que se achou iniquidade em ti. Nós já vimos que um dos termos, na palavra grega amartia e ratar, do hebraico, significa iniquidade, impiedade, violência, transgressão, erro. Então, aqui está a origem do pecado, no coração, dentro, no interior do diabo. Olha o que diz a Bíblia. Até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. O autor do pecado é o diabo. Foi o coração dele que se orgulhou, se ensoberbeceu, se engrandeceu. E ele quis ser maior do que Deus. Aí o texto continua de Ezequiel. A narrativa continua. Por isso te lancei profanado do monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim cobredor, do meio das pedras afogueadas. Ezequiel 28, 14. Ao dizer, então você percebe nesse texto, tanto do texto de Ezequiel 28 como Isaías 14, que o autor é o diabo. Nele se originou o pecado. Nele se originou o pecado. Satanás se rebelou contra Deus, meus irmãos, e ele foi expulso do céu. Ele caiu por terra, foi lançado por terra, porque se rebelou, pecou. Perceba que está escrito, encheram o teu interior de violência, pecado, e pecaste, Então nós vemos aqui de forma muito clara a Bíblia mostrando claramente, né, que o autor do pecado é Satanás. Com a sua queda, ele trouxe também consigo a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos, que hoje são anjos caídos, são os demônios. Isto é, os demônios. E ele se tornou o maioral deles. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vemos, ainda dentro dessa temática da doutrina do pecado, que foram abertos os olhos de ambos. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Isso é Gênesis 3, do 4 até o 7. Nós vemos que em Ezequiel 28, 13, meus amados, está escrito que ele estava no Éden, jardim de Deus. Satanás, o autor do pecado, estava no Éden. E Deus plantou o jardim e colocou Adão para cultivar. E viu que ele estava só e disse que não é bom que o homem viva só. Ele então fez uma adjuntura, Eva. E os dois assim cultivavam aquele jardim. Mas a Bíblia diz que Satanás estava lá. E na primeira oportunidade que ele teve, ele não hesitou em tentar Eva. E a enganou. Ele a enganou dizendo que Deus tinha dito para Eva que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Ele disse, certamente vocês não vão morrer. Ele enganou e Eva pensou que aquilo era verdade. E foi enganada. Pecou e também deu seu marido. Com isso, Eva e Adão ficaram expostos. Quando a Bíblia fala foram abertos os olhos de ambos, é que eles foram expostos. E a primeira exposição que o pecado expôs Adão e Eva foi a vergonha. Eles foram expostos à vergonha. Eles ficaram com vergonha de Deus, eles viram que estavam nus. Eles sempre estiveram nus. Sempre. Louvado seja. Mas isso não era vergonha. Mas agora, com o pecado entrando no homem, louvado seja Deus, a morte veio a rebote.
Porque Deus disse, certamente morrereis. E o diabo, para querer desfazer a palavra de Deus, disse, não, vocês não morrerão, não, pode comer. Mas Deus estava falando da primeira morte que se abate sobre a vida do homem, a morte espiritual. E, em consequência dela, a morte. Então, nós vemos aqui o diabo enganando a mulher e o homem ficando exposto a todo tipo de mazela, a começar pela vergonha. Com a morte veio a separação de Deus. Toda morte é um rompimento, é uma separação. Quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, eles morrem espiritualmente. Eles se separam. A prova disso é que Deus começa a chamar: Adão, Adão, onde tu estás? Adão estava separado de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se peca, morre. Ezequiel disse: a alma que pecar, essa morrerá. Então há uma separação. E essa separação imediata foi a separação espiritual. Deus não encontrou mais Adão. Deus não encontrou mais Adão. Porque Adão já estava morto espiritualmente. Vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E Deus não pôde mais encontrá-lo. É terrível o pecado quando ele é introduzido. Porque ele causa a separação. A Bíblia diz em Isaías 59 que a razão pela qual Deus não ouve o homem e nem as suas mãos se movem para salvá-lo é porque este mesmo homem está separado de Deus. Há uma muralha entre Deus e o homem e essa muralha chama-se pecado. Iniquidade é pecado. Então, há uma barreira entre o homem e Deus que fora criada no dia em que Adão desobedeceu o Senhor e permitiu que o diabo, o autor do pecado, introduzisse o pecado na sua vida. Foi necessário que Deus entrasse no jardim. Foi necessário que Deus providenciasse para a humanidade a salvação eterna através de Jesus. Porque Adão pegou um avental de folhas de figueira e se vestiu, e Deus chegou lá, imolou um cordeiro. Louvado seja o Senhor Jesus, que arrancou a pele e fez túnicas de pele para Adão e para Eva. O Senhor já estava apontando para o Senhor Jesus. No ato da sentença que ele sentenciou a Eva, a serpente, a Eva e Adão, ele também pronunciou que da semente da mulher viria um que esmagaria a serpente de Satanás. Então nós vemos aqui a providência de Deus. Os olhos de Adão e Eva foram abertos, porque eles foram expostos a todo tipo de mazela. Sim, enfermidade, doença, maldição, violência, tudo o homem foi exposto. Não é culpa de Deus. Não. O homem se expôs a isso. Porque Deus disse, não faça, e ele assim desobedeceu. E se expôs. Depois que nós vimos tanta catástrofe, tanta desgraça no mundo, a culpa não é de Deus. É do pecado. O homem que se corrompeu na sua depravação total. Louvado seja o Senhor Jesus. Consequências da queda no Éden. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A primeira consequência da morte da entrada de Adão é que ela foi extensiva, ela passou para a humanidade. Todos pecaram em Adão. Todos. Todos os descendentes de Adão, todos que vieram de Adão, como eu e você, todos. O pecado entrou, a morte passou a reinar, porque o salário do pecado é a morte. A queda do Éden é o resultado de uma escolha errada, irmãos, involuntária do primeiro casal. A palavra morte significa, como nós já falamos, separação. Por isso, ao pecarem, perderam a comunhão com Deus. E a primeira consequência foi essa separação. A primeira consequência foi perderem a comunhão com Deus. Louvado seja o Senhor que providenciou para nós, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que tiraria o nosso pecado. Louvado seja o Senhor.
Mas isso foi fruto e resultado de uma escolha livre, uma escolha errada. Louvado seja Deus. As consequências foram destrutivas, danosas. A morte, as enfermidades, os dissabores, o suor. Consequências terríveis, dor, a dor, sequelas, mazelas, tudo como consequência da queda. Louvado seja Deus, mas eu louvo a Deus, porque em Jesus Cristo, seu Filho amado, nós temos salvação. Há uma esperança. Jesus é a nossa esperança. A extensão do pecado. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, dizia o profeta Isaías, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não há nele coisa sã, está tudo enfermo, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. Querido, o pecado se espalhou para a humanidade inteira e trouxe consigo as consequências que nós já falamos. É por isso que Isaías está vendo aqui que o homem sem Deus, o homem sem a comunhão com Deus, toda sorte de miséria se abate sobre ele. Nós vemos aqui que não há coisa sã, está tudo enfermo. Isso se chama depravação total. A mente foi afetada, o coração foi afetado, a vontade foi afetada, a consciência foi afetada. Não há nada no homem são. Por isso ele precisa da restauração. Ele precisa urgentemente. O diabo continua mentindo para o homem, dizendo para ele que se está tudo bem fisicamente, está tudo tranquilo. Quando a preocupação de Deus estava na vida espiritual do homem. Na vida espiritual. Você percebe que não é de um homem não morre fisicamente de pronto, mas imediatamente era o que a preocupação de Deus. Ele morre, ele se separa, ele perde a comunhão. E o diabo continua mentindo na vida de muita gente, que acha só porque tem uma vida bastarda, só porque tudo está dando certo, só porque, né, as coisas vão de vento em popa, está tudo bem. Se você não estiver em plena comunhão com Jesus, não adianta nada você ter mundos e fundos. A Bíblia diz que você pode percorrer o mundo inteiro. Se você perder a tua alma, acabou. Acabou. Não adiantou você ter. Não adiantou você possuir. O diabo continua enganando as ervas e os adãos. E nós precisamos entender que há uma urgência de nós voltarmos para o Senhor, para a comunhão com o nosso Salvador. A Bíblia revela a corrupção geral dos seres e a extensão da pecaminosidade humana em toda a sua totalidade, corpo, alma e espírito. Tudo foi afetado. E não fica somente nisso. Envolve ainda o intelecto, a vontade, a consciência, a razão e a liberdade. Tudo foi afetado pelo pecado. Por isso Isaías continua dizendo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Em Romanos capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. O que o pecado deformou, querido, a graça de Deus restaurou. Pois está escrito em Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O problema do pecado foi resolvido na cruz, e glorificado seja o Senhor por isso. Pois ele mandou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para substituir a nossa vida. E ele entregou-se a si mesmo, louvado seja Deus, sendo obediente a Deus até a morte e morte de cruz. E tudo para nos livrar do poder e do domínio do pecado. Porque tanto judeu como grego, toda a humanidade está debaixo do jugo do pecado. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para nos tirar o pecado, para arrancar o pecado. E ele com o seu sangue nos lavou. A Bíblia diz que com o seu sangue ele nos lavou dos nossos pecados. E nos purificou, fazendo com que nós retornássemos à comunhão com o Senhor. Ele nos religou com o Senhor. Por isso ele veio. E quando veio, ele evangelizou a paz, promovendo
exatamente o que Deus queria: a reconciliação do homem com Deus. A reconciliação. Meus amados, e essa palavra de reconciliação, Deus hoje na nossa vida. Louvado seja o Senhor Jesus, para todo sempre. Heresias que nega o advento do pecado. Nós temos aqui duas heresias. O pelagianismo, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Nosso segundo tópico, vamos trabalhar esses dois subtópicos. O pelagianismo. O que é o pelagianismo? Queridos, o pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja que nega a doutrina do pecado original. Surgiu no quarto século e vem de Pelágio, um monge erudito, que viveu entre os anos 360 e 420. O que Pelágio falava, o que Pelágio pregava? Que o ser humano não nasce em pecado. Porém, a Bíblia diz em Salmos 51, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado, isso é claro, isso é cristalino, em pecado me concebeu minha mãe. Ele também ensinava, dizendo, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Mas a Bíblia diz em Romanos 5,12, portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Pelágio estava enganado. Terceiro, ele dizia, não existe pecado original. Nesse texto de Romanos 5,12 mostra que o pecado original entrou no mundo e o homem passou a pecar. A origem. Então, na humanidade, a origem, ele refuta, diz, não existe. Foi esse pecado que se alastrou e tomou conta de toda a descendência adâmica. Jesus, o segundo Adão, veio para remover isto da nossa vida. Também pregava e ensinava, não existe a corrupção do gênero humano. Não existe. A transgressão de Adão, querido, levou a humanidade ao pecado. Quando a Bíblia afirma que todos pecaram, todos, aqui não tem uma exceção. Não existe uma única exceção. Todos, eu, você, todos pecaram. João ensina que se a gente disser que não tem pecado, a gente já está pecando, a gente é mentiroso. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, mostrando a corrupção no gênero humano. O pelagianismo é um engodo, uma heresia, que nega a doutrina do pecado, que nega completamente a origem do pecado. É uma tentativa que o homem, através do seu esforço, se salve, o que é impossível. Porque a salvação não é mérito humano, a salvação é um dom de Deus. A salvação, nós não conseguimos nos salvar a si mesmo. Quem nos salva é Deus. É por isso que Ele providenciou para nós o Salvador eterno. Então nós vemos exatamente isso. O pecado original é aquele que veio de Adão e passou para toda a raça humana, se generalizando. Mas a Bíblia diz que pela ofensa de um homem, todos se tornaram pecadores. E pela justiça dos homens, muitos serão justificados. Porque nós temos a liberdade. Você tem direito de escolher se você quer viver no pecado ou se você quer aceitar a salvação de Deus em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus, a escolha é nossa. Bendito seja Deus. A morte de Jesus em favor dos pecadores foi exatamente isso que foi a providência do Eterno. O Eterno, ao ver que o homem tinha rompido a comunhão com ele,
providenciou de imediato. Porque ninguém pega Deus de surpresa. Antes da fundação do mundo, ele já tinha preparado o seu cordeiro para nos salvar. Então, a morte de Jesus, ela foi em favor. Todo o sistema levítico aponta para sacrifício. E o que é um sacrifício? Nada mais é do que uma substituição. O homem peca, a Bíblia diz que a santidade de Deus exige a morte, porque o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, essa morrerá. E para que o homem pecador não morra, alguém o substitui. Então ele toma um cordeiro, vai ao sacerdote, transfere o seu pecado para aquele animal, e aquele animal é sacrificado por aquele pecador. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso Jesus. Ele foi à cruz, o altar da, da expiação. Ele foi à cruz e lá ele expiou o nosso pecado. E o seu sangue derramado nos redimiu, nos salvou, nos libertou, nos comprou, porque nós estávamos vendidos debaixo do domínio do pecado. Mas graças a Deus, em Jesus Cristo, nós recebemos a nossa salvação eterna. Verdadeiramente ele tomou sobre si, quero ler o texto de Isaías 53, sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Houve a transferência da nossa iniquidade, porque ele é o nosso cordeiro substitutivo. E Jesus assim então morreu, levando os nossos pecados, para nos livrar deles. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levarmos a Deus. Todo o objetivo é a reconciliação com o Senhor. Por isso o justo Senhor da glória desceu do céu para levar as nossas culpas. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Irmãos, quando a Bíblia fala que o justo morreu pelos injustos, nós estamos vendo claramente que justo é Jesus e injusto somos nós, os pecadores. E ele morreu, ele entregou a sua alma para nos salvar. Significa que Cristo morreu pelo pecado da humanidade, para reconciliar a humanidade com Deus. As religiões não cristãs, como o islamismo e outras, geralmente negam a doutrina do pecado original, por não acreditarem na expiação e nem também na cruz de Cristo. Não creem, pois para eles não há pecado. Não há. Logo, se não há pecado, não há a necessidade de salvação. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o homem pecou. A Bíblia diz que ele caiu. A Bíblia diz que ele desobedeceu. E a Bíblia diz que o pecado entrou. E com o pecado a morte acompanhou e passou para todos os homens. E os homens precisam de salvação eterna. Foi por isso que Jesus veio para morrer em nosso lugar. Ele deu a sua vida, diz a Bíblia que ele derramou a sua vida na morte. Ele entregou-se, louvado seja Deus, porque a morte não tinha aguilhão para pegar ele, não tinha como capturar ele, porque o aguilhão da morte é o pecado, e a Bíblia diz que Jesus não pecou, nem houve engano na sua boca. E como a morte não conseguia pegar ele, ele se entrega e se derrama. Ele disse, eu dou a minha vida para depois tomá-la. Ninguém a tira de mim. Ele se entregou. Ele quis. E tudo por quê? Porque ele nos amou. Ele nos amou para nos tirar da condenação eterna. Por isso, a Bíblia diz, sendo, pois, justificados pela fé, Romanos 5:1, tendes paz com Deus. A paz voltou em Jesus. A paz retornou na nossa comunhão com o nosso Criador. A nossa reconciliação, ele nos religou com o céu, com o Senhor, com a glória. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre.
Terceiro e último tópico para a gente ir para a nossa conclusão. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Primeiro ponto, pensamento pelagiano em nossos dias. Segundo, o perigo, o grande perigo de achar que pecado é coisa da cabeça do homem. Essas ideias estão ainda hoje com uma nova roupagem, é assim que elas sempre se apresentam, né? Lá atrás no pelagianismo, e hoje nós estamos vivendo nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden, ou seja, negam o pecado original. O movimento denominado ciência cristã nega a existência do pecado. Para eles, o pecado não existe, é coisa da cabeça do homem. E com isso nós já vimos que há um perigo muito grande, porque se você nega a existência do pecado, você logo conclui que não precisa de salvação. Então está tudo certo. Só que isso é um engano do diabo para te levar para o inferno. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana, quando a Bíblia declara que o pecado entrou no homem e por isso passou para todos os homens. Claro, 5:12 de Romanos. Mas eles negam, diz que não. O pecado que Adão cometeu foi só ele, que cada um de nós é responsável pelo seu próprio pecado. Não, além de cada um de nós ser responsável pelo seu próprio pecado, nós ainda também carregamos a herança. A herança. Como disse Davi, em pecado, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aleluia. Então nós temos tudo isso. E eles negam que o homem, não, que o homem só é responsável somente pelos seus próprios erros. E não é bem assim. Não é bem assim. O perigo reside exatamente nesse analfabetismo bíblico. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, Oséias 4:6. Então, querido, nós precisamos entender e compreender a palavra de Deus para que a gente não incorra em erros, em heresias e, portanto, perca a salvação, né? Nós não podemos ser mais meninos inconstantes, levados por toda sorte de vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, disse Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 14. Então nós vemos que, glória a Deus, o perigo está nisso. Não tem pecado, então não tem por que ser salvo. Então está tudo certo. Então todo mundo vai para o céu. Quando a realidade é outra. O pecado corrompeu o homem do pé à cabeça. Sua alma, seu espírito, seu corpo, está tudo corrompido. Mas a esperança, porque a restauração está em Jesus. Ele nos reconciliou com Deus. E, portanto, a Bíblia diz que ele nos arrancou. O perigo é não procurarmos conhecer o Senhor. É por isso Oséias bradava na sua geração: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O perigo está em nós sermos levados por vento de doutrinas de homens que enganam. Satanás fez isso com Eva e continua fazendo até hoje, enganando, mentindo. Mas nós louvamos a Deus, porque o Senhor providenciou uma eterna salvação. Concluo dizendo o seguinte: o pecado corrompeu a humanidade, porém temos uma esperança de salvação, a saber, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, Jesus é a nossa esperança. Ele tira o pecado do mundo. E quando o homem se volta para ele, entregando o seu caminho ao Senhor e confiando nele, Deus restaura a sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus veio, evangelizou a paz para os que estavam perto, os judeus, e para os que estavam longe, os gentios, para criar um só homem. E quando veio, derrubou a barreira, a separação que separava, jogou por terra a iniquidade, a inimizade, jogou por terra o pecado, tirou o pecado. E dos dois criou um só homem, criado em verdadeira justiça e santidade. O Senhor nos restaurou a imagem. Louvado seja o nosso Deus por isso. Querido, que Deus abençoe sua vida, que Deus continue fortalecendo a sua fé, e que o Espírito de Deus, ele fale mais forte ao teu coração. Que Deus nos abençoe até a nossa próxima aula, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.